É notório que Baldur's Gate 3 tem como referência Dungeons & Dragons. Há quem diga que Baldur's Gate 3 é a melhor adaptação de Dungeons & Dragons para um game. Mas pode não ser bem assim, porque um elemento básico pode ser completamente diferente entre as duas obras. Por isso, eu trago a seguinte pergunta do vídeo Teoria da Conspiração de hoje. A maior diferença entre o game Baldur's Gate 3 e o RPG Dungeons & Dragons são as magias? Querem saber a resposta? Então vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Nature of Nerd. As magias são elementos muito presentes em todas as obras de fantasia. Mas será que é exatamente isso que vai diferenciar Baldur's Gate 3 de Dungeons & Dragons? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, se você é fã de Baldur's Gate 3, se você é fã de Dungeons & Dragons, já deixe seu like e vamos embora conferir. Fala um pouquinho sobre Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 se passa aproximadamente 120 anos após os eventos de Baldur's Gate 2 Shadows of End. E como nós podemos verificar, o Baldur's Gate 3 ele funciona bem nessa perspectiva, como se fosse uma campanha de Dungeons & Dragons. Diante dessa perspectiva inicial, vou responder a pergunta do vídeo Teoria da Conspiração de hoje. A maior diferença entre o game Baldur's Gate 3 e o RPG Dungeons & Dragons são as magias? E a resposta é sim. Pô, mas como assim? Se as magias que a gente vê lá em Baldur's Gate 3 estão lá referenciadas em Dungeons & Dragons. Então por que essa diferença? Ocorre que a maneira como essas magias são apresentadas, são dispostas lá em Baldur's Gate 3 muda completamente o sistema de magias do game para o RPG. Uma dessas mudanças bem drásticas é a questão da magia Dispel. Dispelar, anular um efeito mágico. Ela existe em Dungeons & Dragons e não existe em Baldur's Gate 3. Essa magia em Dungeons & Dragons, Dispel, ela é importantíssima para dissipar os efeitos de magia. Isso para um mago lá é fundamental e altera a sua forma de jogar. Baldur's Gate 3, por causa das mecânicas que nós temos, ela não existe. Então, só nessa questão nós vemos que a forma como as magias atuam no game são bem diferentes do RPG. Então já é uma mudança bem considerável do game para o RPG. Outra mudança importante é a variedade de magias que o mago pode usar. Eles deram uma moral maneira para o mago. O que o mago faz? A partir dos pergaminhos, os magos eles conseguem obter uma grande variedade de magias, até magias que não seriam próprias deles. Só que o mago ele não fica preso àquelas magias que você selecionou. Por quê? Ele pode pegar um pergaminho e acabar aprendendo aquele feitiço. E com isso ele vai ter um leque muito grande à sua disposição de magias para ser castadas. Então, isso é uma outra diferença exatamente no sistema de magias que nós vemos em Baldur's Gate 3 com relação a Dungeons & Dragons. E só lembrando aqui, pessoal, se vocês quiserem mais informações e dicas sobre Baldur's Gate 3, nós temos uma playlist própria aqui no canal. Só conferir aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Concordam com o que eu falei aqui na Teoria da Conspiração de hoje? Deixa aqui nos comentários. Querem que eu fale mais sobre Baldur's Gate 3, sobre Dungeons & Dragons ou RPG no geral? Deixa aqui nos comentários. E também, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho se gostar desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.